Bom, pessoal, então agora retornando, vamos analisar o princípio da justeza ou conformidade funcional, ou ainda o princípio da exatidão. Então, o princípio da justeza, da conformidade funcional ou da exatidão. Esse princípio da justeza, conformidade, funcional ou da exatidão, ele tem por finalidade impedir que o intérprete concretizador da Constituição subverta, a partir de interpretação constitucional, o sistema constitucional de repartição de competências, de divisões de funções. O que se quer, portanto, como falado, a partir da aplicação desse princípio, é impedir que o intérprete, via interpretação, perturbe, gere confusão no sistema organizatório funcional estabelecido na Constituição. Esse princípio ele serve, portanto, como uma garantia hermenêutica ao sistema organizatório funcional disposto na Constituição. Como falar, impedindo, evitando que o intérprete, concretizador da Constituição, subverta o modelo constitucional de separação de poderes, repartição de competências constitucionais, divisão de funções. Por exemplo, a situação em que o STF examinou a possibilidade ou não do Ministério Público promover investigações ex-ponte própria, de forma a não violar as funções da própria polícia judiciária, a própria atividade policial. Então o STF interpretou tanto as funções que a Constituição atribui às polícias, como as funções que a Constituição atribui ao Ministério Público. Interpretou-se, e agora, novamente, a importância de uma análise sistemática da Constituição, teleológica, levando em consideração a unidade da Constituição, a força normativa, a máxima efetividade das normas constitucionais. Então, o STF interpretou de forma a garantir que o Ministério Público pudesse investigar em determinadas situações sem que essas hipóteses caracterizassem violação, usurpação de atribuição, por exemplo, da própria Polícia Judiciária. Então, interpretou de forma a manter a adequação, a conformidade das funções do MP, da polícia, com o sistema constitucional estabelecido. Veja como o STF se manifestou no MS, no mandado de segurança. Três 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 quatro zero. O princípio da conformidade funcional. A que se refere Canottieri também reforça a conclusão de que os órgãos criados pela Constituição da República, tal como o Tribunal de Contas da União, devem se manter no quadro normativo de suas competências, sem que tenham autonomia para abrir mão daquilo que o Constituinte lhe entregou em termos de competências. Assim, a ideia desse princípio é manter a coerência quanto ao sistema organizatório, funcional estabelecido pela Constituição, em relação à repartição de competências, divisões de funções, em relação ao que cada órgão constitucional tem ou não atribuição para fazer, mantendo cada qual dentro dos limites constitucionalmente estabelecidos, evitando com isso usurpação de funções, de competências, evitando, portanto, o embaralhamento, uma confusão no sistema constitucional de repartição, como dito, de funções, no sistema constitucional de organização, na estrutura e atividade dos órgãos constitucionais. Assim sendo, essa interpretação limita, esse princípio de interpretação, limita a própria atividade do intérprete, mantendo a coerência organizacional e funcional estabelecida pela Constituição. Vemos, então, princípio
da justeza ou conformidade funcional, com ainda o princípio da exatidão. Agora, princípio da concordância prática ou harmonização. O princípio da concordância prática ou da harmonização ele é baseado em algumas premissas. A primeira delas é que a Constituição é um documento único. Então, ele é baseado na ideia de unidade da Constituição. A segunda premissa importante desse princípio da concordância prática é a cumulatividade dos direitos fundamentais, indicando que a Constituição ela traz uma série de direitos fundamentais. Sendo assim, cada indivíduo é titular, não de um direito fundamental isolado, mas de um conjunto de direitos fundamentais. Assim sendo, é possível que esses direitos fundamentais, em algum momento, aparentemente, entrem em conflito. E assim, é necessário solucionar esse conflito. A partir desse princípio da concordância prática ou da harmonização, se prega, se defende que em situações, que em hipóteses de conflitos ou conflito entre direitos fundamentais, tendo em conta a própria ideia de unidade da Constituição, significa dizer que não há hierarquia jurídica entre normas constitucionais. Não há hierarquia jurídica entre direitos fundamentais, pois todos integram a mesma Constituição. Então, tendo em conta, repito, a ideia de unidade da Constituição, de que os direitos fundamentais são cumulativos, de que os titulares são titulares não apenas de um direito isolado, mas de um conjunto de direitos, e que, em concreto, podem surgir situações de aparente incompatibilidade entre direitos igualmente constitucionais, é necessário que o intérprete, ao analisar a situação, busque a concordância, a harmonização entre esses valores, esses princípios que conflitem ou que aparentemente conflitem, buscando, como já indica o próprio nome, a compatibilização entre esses direitos conflitantes, a concordância entre esses direitos conflitantes, a harmonização entre esses direitos conflitantes. Assim, nas hipóteses em que houver essa aparente tensão entre direitos fundamentais, esse aparente conflito entre direitos fundamentais, deve o intérprete, o aplicador, o julgador, ponderar esses direitos aparentemente conflitantes, conforme defendido, por exemplo, por Robert Alexis, que defende a ideia de ponderação entre direitos fundamentais. Aqui é importante destacar uma crítica de forte setor da doutrina à própria ideia de ponderação. Konrad Hess, Friedrich Miller destacam que não haveria tecnicamente ponderação. Não estamos falando aqui de colocar os direitos conflitantes em uma balança e ponderar e sopesar esses direitos. A expressão ponderação, a utilização do argumento de peso e de sopesamento não seria mais adequada. Dizem esses autores, esse setor da doutrina que rechaça a ideia de ponderação, que o mais adequado é falarmos, ou o mais correto, para não ficar redundante, vocês vão ver. O mais correto seria dizermos em interpretação mais adequada, ou interpretação constitucionalmente mais adequada. Ou seja, o intérprete, ao se deparar com uma situação concreta de conflito entre direitos fundamentais, deve buscar, dentro do sistema constitucional, a partir dos princípios da unidade da Constituição, da supremacia, por óbvio, da força normativa, da máxima efetividade, a interpretação mais
adequada, a partir daquela situação analisada. Então, muito cuidado, pois alguns autores falam que, na hipótese de aplicação do princípio da concordância à prática, o que se faz é uma ponderação entre direitos aparentemente conflitantes. É, inclusive, a ideia que prevalece no Brasil, a ideia de ponderação entre direitos fundamentais, sopesamento entre direitos fundamentais. Já uma outra linha doutrinária, muito forte, rejeita a ideia de ponderação ou de sopesamento. Fala que não há ponderação ou sopesamento. A questão é de interpretação mais adequada. Não vamos colocar na balança o direito A e o direito B e sopesar. Vamos interpretar a partir do sistema constitucional, a partir da finalidade das respectivas normas constitucionais, a partir da realidade subjacente, buscando aquela interpretação mais adequada ao sistema constitucional como um todo, que mantenha a coerência entre as normas constitucionais, entre os direitos fundamentais, a partir de uma situação concreta, a partir de uma realidade subjacente àquele possível ou aparente conflito entre direitos fundamentais. Mas o princípio da concordância prática, portanto, ele parte da ideia de que é possível a existência de tensões entre direitos fundamentais. Logo, cabe ao intérprete não gerar mais tensão, não gerar ou acentuar a tensão ou conflito, mas sim harmonizar aqueles direitos aparentemente conflitantes, seja através do processo de sopesamento ou ponderação, como afirmam alguns, por exemplo, Robert Alexis, no Brasil, Virgílio Afonso da Silva, ou a partir da interpretação mais adequada, constitucionalmente mais adequada, como afirmam, por exemplo, outros autores, como Conrad Hesse ou Friedrich Miller. Vimos, então, o princípio da concordância prática ou da harmonização. Vou trazer para vocês agora a decisão do Supremo Tribunal Federal, aplicando o princípio da concordância prática ou harmonização, decisão que faz referência ao sopesamento ou balanceamento dos direitos fundamentais conflitantes, e vou, novamente, trazer a crítica que Conrad Hesse faz a essa ideia de sopesamento, a essa ideia de ponderação. HC 141.949. Veja que é recente. A liberdade de expressão prevista no Pacto de São José da Costa Rica não difere do tratamento conferido pela Constituição ao tema, sendo que esse direito não possui caráter absoluto. Então aqui nós temos um detalhe importante. Veja que o direito não tem caráter absoluto. Então os direitos fundamentais, eles são, em regra, relativos. E por que eles são relativos? Porque, como falado, nós vivemos em sociedade. E cada indivíduo possui um conjunto de direitos, existindo a possibilidade de que esses direitos conflitem. E se esses direitos conflitam, nós temos que buscar a concordância e a harmonização entre eles, levando em consideração a ideia de que não há, ao menos em regra, direitos absolutos, pois os direitos são relativos, passíveis de ponderação para uns ou de interpretação mais adequada para outros. Voltando, então é importante já destacar que o direito não possui caráter absoluto. A decisão faz referência a esse direito, mas eu amplio para definir que, em regra, os direitos fundamentais não têm caráter absoluto. Seguindo, a Constituição, ao tutelar a honra, a intimidade e a dignidade da pessoa humana, recepcionou a norma do desacato prevista na legislação penal. O direito à liberdade de expressão deve, olha a expressão utilizada, desculpe a redundância, olha, veja o termo utilizado,
harmonizar-se com os demais direitos envolvidos, não eliminá-los. Incide o princípio da concordância prática, pelo qual o intérprete deve buscar a conciliação entre normas constitucionais. O exercício abusivo das liberdades públicas não se coaduna com o Estado democrático. A ninguém é lícito usar sua liberdade de expressão por ofender a honra alheia. Aqui é bastante simples de visualizarmos. Liberdade de expressão de um lado, direito à honra do outro. Podem conflitar, não podem? Podem. E como é que fica? Liberdade de expressão é hierarquicamente superior ao direito à honra? Ao direito à intimidade? Ou são ambos direitos constitucionais, não havendo hierarquia, ao menos jurídica, entre eles? E se assim for, se não há hierarquia jurídica entre eles, o que se deve buscar, como falado para uns, é a ponderação, o sopesamento entre os direitos envolvidos. Para outros, o que se deve buscar é a interpretação mais adequada a partir daquele caso concreto, daquela realidade específica. Seguindo, a evolução dos costumes seria fator decisivo para a verificação da excludente de tipicidade, circunstância ainda não passível de aferição, mas é preciso que o legislador atualize a legislação para punir eficazmente desvios e abusos de agentes do Estado. Havendo lei, ainda que deficitária, punindo o abuso de autoridade, pode-se afirmar que a criminalização do desacato se mostra compatível com o Estado democrático. Agora vamos a uma decisão em que o Supremo faz referência à ideia de ponderação, de balanceamento, como um critério aplicativo do princípio da concordância prática. Ponderação como critério de aplicação do princípio da concordância prática. RE 806339, também recente, veja só, 2018. Diz lá, a seu ver, leia-se aqui, relatoria do ministro Marco Aurélio, os votos que negaram provimento ao recurso alçaram o prévio aviso à autoridade competente à condição de legalidade da manifestação. Nesse tocante, o ministro sublinhou ser estreita a vinculação que existe entre o direito de reunião e o direito de expressão. Colheu a lição de que o exercício de um direito não pode implicar a supressão de outros. Então, grife, o exercício de um direito não pode implicar a supressão de outros. Pelo menos não em regra. Coloquei, pelo menos não em regra. Excepcionalmente, pode um direito afastar outro direito, se não for possível essa compatibilização, se não for possível essa harmonização no caso concreto. Mas retornando aqui à decisão. De todo modo, no momento do, olha aqui, balanceamento de peso atribuído a cada direito, deve-se ter em conta ser o direito à liberdade de expressão um dos primeiros e mais importantes fundamentos de toda a estrutura democrática. Então perceba que o ministro Marco Aurélio está dando, na visão dele, aspas, maior peso, para ele tem maior peso esse direito. Hesse é contrário a esse entendimento. Eu, particularmente, também sou contrário. Eu não gosto de falar em maior peso, mas sim interpretação mais adequada. Mas eu disse e reforço, no Brasil tem prevalecido que a ponderação, o sopesamento é um critério para a aplicação do princípio da concordância prática ou da harmonização. Retornando. A liberdade de expressão não apenas merece ser tomada em conta, como qualquer outro direito afetado, mas requer atenção privilegiada, pois o socavar da liberdade de expressão afeta diretamente o nervo principal do sistema democrático. Dada a primazia do direito de expressão, por o ministro Marco Aurélio, esse direito tem mais peso, tem primazia, tá?
Lembrando que aqui é voto do ministro Marco Aurélio. Assim, dada a primazia do direito de expressão, não é possível interpretar a exigência de aviso prévio como condicionante ao seu exercício. Destacou que uma sociedade democrática, o espaço público, não é apenas um lugar de circulação, mas também de participação. Não por acaso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos assentou que, conquanto o exercício do direito de reunião possa causar distúrbios na rotina normal da vida, ou ainda que afete a liberdade de circulação, tais distúrbios são parte da mecânica de uma sociedade plural em que interesses divergentes e às vezes conflitantes coexistem e encontram os fóruns em que podem se expressar. Em outras palavras, há um custo na convivência democrática e é em relação a ele que eventual restrição deve ser estimada. Nós vemos, então, a adoção do critério da ponderação, sopesamento, para a aplicação do princípio da concordância prática ou da harmonização. Veja a crítica de Conrad Hesse, que nós já havíamos feito referência. Hesse critica posições como a teorizada por Robert Alexis, que defendem uma suposta ponderação de bens ou valores. Diz Hesse que a ideia de ponderação de bens incide no perigo de desconsiderar, olha aqui, a própria unidade da Constituição. Portanto, a partir da ideia de força normativa e unidade da Constituição, impõe-se ao intérprete a tarefa de otimização da Constituição como um todo, devendo ser traçados os respectivos limites de cada bem examinado, para que ambos possam ser realizados de forma ótima. Não haveria ponderação, mas sim interpretação adequada, ou interpretação, como eu gosto de afirmar, constitucionalmente mais adequada. Vimos então o princípio da concordância prática ou harmonização. Eu vou pular o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, para que a gente possa falar em um bloco separado. E vamos agora analisar o princípio da presunção de constitucionalidade. Então, agora o princípio da presunção de constitucionalidade. Agora o princípio da presunção de constitucionalidade. Ele também se assenta em algumas premissas, em algumas ideias. Na primeira ideia, em que ele se assenta, é a própria ideia de supremacia da Constituição. A segunda ideia que ele se assenta é a de força normativa da Constituição. Como nós vimos, força normativa indica que a Constituição ela não é apenas conformada pela realidade política, social, cultural, econômica, ela também conforma essa realidade política, social, cultural, econômica. Assim sendo, a Constituição, ela regula, ela limita, portanto, toda a realidade daquele respectivo Estado, em que ela regula as relações ali existentes. Assim sendo, a partir, primeiro, da ideia de supremacia da Constituição, segundo, da ideia de força normativa, nós chegamos a um terceiro pilar, a uma terceira premissa desse princípio de interpretação da presunção de constitucionalidade, que é o princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica, conjugado com esses demais princípios, ele indica, primeiramente, que qualquer poder do Estado, quando atue, o faça, presumidamente, em compatibilidade com a Constituição. O faça, presumidamente, respeitando a Constituição. Consequentemente, gera-se para os indivíduos a obrigatoriedade de observância das normas legais editadas, que parte do pressuposto de que aquele poder tem atuado em conformidade com a Constituição. Consequentemente, eu, cidadão, devo observar aquela norma editada que é dotada de presunção de compatibilidade com a Constituição, de presunção de constitucionalidade. Presunção essa que não é absoluta. Presunção essa que é relativa. Pois é possível que um ato editado por um poder do Estado seja objeto de controle e, eventualmente, em caso de incompatibilidade com a Constituição, seja declarado inconstitucional, seja declarado inválido.
Mas enquanto não houver essa manifestação, aquele ato é dotado de presunção de validade, de presunção de compatibilidade com a Constituição, de presunção de constitucionalidade. E repito, presunção relativa. Ou seja, o ato é passível de controle e, consequentemente, de declaração de invalidade, consequentemente, de declaração de incompatibilidade. Essa presunção é tão importante que nós temos algumas regras constitucionais que buscam, de uma maneira ou de outra, reforçar essa presunção. Veja, por exemplo, o parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição. Lá no parágrafo 3º do artigo 103, nós temos a manifestação do AGU, do Advogado-Geral da União, em defesa da presunção de validade, da presunção de constitucionalidade do ato ali atacado. Veja o que diz o parágrafo 3º do artigo 103. Vamos lá. Olha o que diz. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará previamente o Advogado-Geral da União que defenderá o ato ou texto impugnado. A Constituição conferiu a um órgão específico, a Advocacia Geral da União, Advogado-Geral da União, a tarefa, a função de defender a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos. Defender que aquele ato, objeto de controle, ao ser editado, o foi em respeito à Constituição. Partindo do pressuposto de que aquele que editou o ato, Poder Executivo, por exemplo, no caso da edição de uma medida provisória, Poder Legislativo, por exemplo, no caso da edição de uma lei, o faça ou tenha feito em respeito à Constituição. Então, esse ato nasce com presunção relativa de validade, presunção relativa de constitucionalidade. E, como destacado, essa presunção é tão importante para garantir a própria ideia de segurança jurídica que a Constituição confere ao Advogado-Geral da União a tarefa de defender essa presunção. Aqui eu faço um destaque para vocês, destaque esse que é estudar de forma mais aprofundada na aula referente ao controle de constitucionalidade. 3 hipóteses em que o STF tem admitido que o AGU deixe de defender o ato atacado. Repito, eu vou destacar essas 3 hipóteses aqui. Mas essas hipóteses são analisadas de forma mais aprofundada nas aulas referentes ao controle de constitucionalidade, quando do exame da função ou participação do Advogado-Geral da União enquanto defensor legis no controle de constitucionalidade. Mas faço, como destacado, três indicações daquelas hipóteses em que o STF admite que o AGU deixe de defender o ato atacado, deixe, portanto, de exercer a sua função enquanto defensor legis, não custos legis, defensor legis, defensor da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos. Em quais hipóteses pode o AGU deixar de defender o ato atacado, diz o Supremo? Primeira hipótese. Quando já houver manifestação do próprio Supremo em que aquele ato foi declarado inconstitucional. Então você já tem um precedente do Supremo em que o ato foi declarado inconstitucional. A presunção de constitucionalidade não mais existe, ela se inverteu a partir da declaração de constitucionalidade proferida pelo Supremo. Então, nesse caso, havendo essa declaração de inconstitucionalidade anterior emitida pelo Supremo, pode o AGU deixar de exercer a defesa do ato, deixar de defender a presunção de constitucionalidade do ato atacado. Segunda hipótese, quando existir conflito entre funções constitucionais, aqui muito interessante, que a Constituição confere ao Advogado-Geral da União. Aqui muita atenção, pois na solução desse possível conflito, nós vamos utilizar um outro princípio de interpretação já visto por nós. Nós vimos no parágrafo 3º do artigo 103 que a Constituição confere ao AGU
a função constitucional de defender a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos. Agora vá ao artigo 131 da Constituição. Olha o que diz lá no 131. A Advocacia Geral da União é uma instituição constitucional, que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União judicial e extrajudicialmente. Defende a União, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre a sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então pode existir uma situação em que seja interesse da União que aquele ato seja declarado inconstitucional. Nessa hipótese, se o AGU exerce a defesa do ato, essa função está conflitando com a função de defesa dos interesses da União. Então, seria possível, nesses casos, tendo em conta o princípio da justeza ou conformidade funcional, que ele, AGU, a partir das funções que são conferidas a ele igualmente pela Constituição, tendo em conta o princípio da unidade, tendo em conta a ideia de força normativa, a ideia de que não há supremacia hierárquica jurídica entre normas constitucionais, que o AGU possa, ele próprio, decidir se ele defende a presunção de constitucionalidade em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 103, ou se ele defende os interesses da União em conformidade com o artigo 131 da Constituição. Então, nessas hipóteses, ele poderia deixar de defender a presunção de constitucionalidade do ato em favor da defesa dos interesses da União. Terceira hipótese. Quando se tratar de inconstitucionalidade chamada flagrante, chapada, evidente, patente. Nessas hipóteses, o STF tem entendido que quando se tratar de inconstitucionalidade chapada, patente, evidente, flagrante, não há defesa possível. Se não há defesa possível, obrigar o AGU à defesa do ato é um exercício de inutilidade. O ato é indefensável. Não há o que ser defendido. Eu destaco que essas são posições do Supremo Tribunal Federal. Particularmente, quanto à última hipótese, eu tenho sérias restrições. Porque eu entendo que na maioria das hipóteses, é possível se trazer ao debate algum argumento jurídico em defesa do ato. Não significa que o argumento seja bom, seja o melhor, seja constitucionalmente mais adequado, mas é possível trazer algum argumento jurídico. E o que se quer, com essa obrigatoriedade de defesa do ato impugnado, é enriquecer a discussão, enriquecer, portanto, a análise quanto àquele ato. Para que se tenha uma decisão, seja essa decisão pela inconstitucionalidade do ato ou pela constitucionalidade, mais legítima argumentativamente, mais robusta argumentativamente. Porque se eu tenho alguém atacando, é necessário que eu tenha alguém defendendo. O ministro Marco Aurélio, ou melhor, ex-ministro Marco Aurélio, ele fazia referência, para efeito de comparação, àquele que defende um réu em processo criminal. O réu pode confessar, você pode ter lá provas documentais, vídeos, gravações, e ainda assim, a defesa não pode simplesmente se aliar à acusação e dizer realmente ele é culpado, safado, condena-se. Não, ela deve defendê-lo. Claro, juridicamente. Dentro dos limites jurídicos possíveis. E como dito, normalmente, ainda que você tenha aquelas hipóteses tidas como mais absurdas, seria possível se trazer ao debate algum argumento jurídico em defesa do ato. Porque pense bem, se você tem uma lei, você tem que lembrar que ela passou, por exemplo, por uma comissão de Constituição e Justiça. E lá na comissão foi emitido um parecer. E se foi emitido parecer, você tem lá algum argumento jurídico. Não estou dizendo que correto, mas há algum argumento jurídico em defesa do ato. Esse ato foi aprovado na casa iniciadora. Foi entendido como constitucional, por exemplo, pela Câmara dos Deputados. Foi ao Senado.
E no Senado, igualmente, é submetido à Comissão de Constituição e Justiça. E é emitido um parecer com argumentos jurídicos. Esse projeto é eventualmente aprovado também no Senado. Esse projeto vai à sanção ou veto do presidente. E o presidente, com a sua assessoria jurídica, sanciona esse projeto e o transforma, o converte em lei. Então, será que não existe nenhum argumento jurídico a favor da constitucionalidade desse ato durante todo o processo legislativo? Repito, não estou dizendo que seja bom, não estou dizendo que se convença, mas estou dizendo que existe algum argumento jurídico durante o processo legislativo. Então, a partir dessa ideia, tendo em conta outros princípios de interpretação constitucional, por exemplo, o princípio da justeza ou conformidade funcional. Será que o AGU poderia simplesmente deixar de defender o ato atacado? E se ele o faz por entender que o ato é inconstitucional, a função dele não estaria se assemelhando à função do Procurador-Geral da República? Como custos legis, não como defensor legis? Prevista lá no parágrafo 1º do artigo 103? Sim, porque o Procurador-Geral da República pode se manifestar tanto pela constitucionalidade como pela inconstitucionalidade. E se você diz que o AGU também pode fazê-lo, parece que a função do AGU estaria se aproximando da função do Procurador-Geral da República, não respeitando o sistema constitucional quanto à repartição de funções. Quanto às funções que a Constituição estabelece ao Procurador-Geral da República, enquanto custos legis, podendo se manifestar tanto pela constitucionalidade como pela inconstitucionalidade. Diferentemente da função que a Constituição estabelece para o AGU de defensor legis, de defensor da presunção de constitucionalidade das leis. Então, me parece inadequado permitir que o AGU deixe de defender o ato atacado simplesmente porque ele acha que o ato é inconstitucional. A função dele não é essa. Quem pode fazer isso, e também vai se manifestar, é o Procurador-Geral da República. O AGU está ali para defender o ato, para garantir o mínimo de contraditório necessário, mesmo se tratando de processo objetivo ou de controle abstrato de constitucionalidade. Porque se tem alguém atacando o ato, eu tenho que ter alguém defendendo esse ato. Defendendo a presunção de constitucionalidade, defendendo a própria ideia de segurança jurídica. E como falado, é difícil que não se tenha, durante toda essa etapa de criação do ato, qualquer argumento jurídico em defesa da constitucionalidade daquele ato. E repito, não estou de forma alguma afirmando que esse argumento jurídico é bom, é o melhor, deve prevalecer. Não. Eu estou dizendo que é um argumento jurídico. Por exemplo, vamos imaginar que seja editada uma lei que estabeleça pena de prisão perpétua. Óbvio que você, pelo menos acredito eu, talvez não seja tão óbvio assim, você imediatamente diga, opa, inconstitucional. Eu também diria. Inclusive, eu também acho que seria inconstitucional. Mas lembre o seguinte, quando a gente fala em direitos fundamentais, e eu falei em direitos fundamentais enquanto análise, ou enquanto analisando os princípios de interpretação, nós afirmamos que os direitos fundamentais, eles são, ao menos em regra, absolutos ou relativos? Relativos. Opa, peraí. Então, se eles são relativos, eu posso trazer um argumento jurídico de que esse direito à não prisão perpétua está sendo relativizado em favor de outro direito fundamental. Ih, professor, não gostei. Eu também não. Porque eu não acho que é o argumento que deva prevalecer a partir de toda uma análise sistemática, teleológica, mas é um argumento jurídico. Doutrina, inclusive, afirma isso, que os direitos fundamentais são, em regra, relativos. E são relativos, outros afirmam, inclusive, são passíveis de ponderação.
sopesamento, a gente falou disso. Estou trazendo ao debate um argumento jurídico. Não significa que ele seja o melhor argumento, que ele vá prevalecer, mas é um argumento jurídico. Então eu não gosto muito dessa terceira exceção, em que o STF possibilita o AGU deixar de defender o ato atacado. Não gosto, mas é adotada pelo Supremo. O STF ele tem, em relação a essa terceira exceção, dado alguns sinais de que ele vai afastar essa terceira possibilidade. De o AGU deixar de defender o ato atacado, quando se tratar da chamada inconstitucionalidade flagrante. Tendo em conta a presunção de constitucionalidade. Não existe presunção de inconstitucionalidade flagrante. O que existe é presunção de constitucionalidade, mas não foi afastada essa hipótese. Então nós temos como destacado 3 situações que o STF admite que o AGU deixe de defender o ato atacado, deixe, portanto, de exercer a função que a Constituição confere ao AGU no parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição. Temos então o princípio da presunção de constitucionalidade. Como eu disse, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade vamos analisar em bloco separado. Mas agora, não terminamos ainda, vamos ao princípio de interpretação conforme a Constituição. Esse princípio de interpretação conforme a Constituição, como destacado lá no início, ele está ligado, por exemplo, à ideia de supremacia da Constituição. Está ligado, por exemplo, como eu já destaco aqui, ao princípio da presunção de constitucionalidade, ao princípio da força normativa da Constituição, da máxima efetividade das normas constitucionais. Esses princípios, portanto, estão interligados. Levando-se em consideração a ideia de supremacia da Constituição, de força normativa, de máxima efetividade, da presunção de constitucionalidade, nós chegamos a uma conclusão. Ou seja, todas as normas do sistema jurídico, por receberem essa influência da Constituição, por receberem esse efeito irradiante da Constituição, devem ser ou serem submetidas ao filtro constitucional. Devem ser interpretadas de forma a se adequarem à Constituição. Logo, esse princípio de interpretação conforme a Constituição, ele não é apenas um princípio de interpretação, mas também uma técnica de decisão no controle de constitucionalidade. E ele tem preferência, por exemplo, em relação a outra técnica de decisão adotada no controle de constitucionalidade, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Na declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, se afasta uma hipótese de aplicação de um determinado ato objeto de controle por se mostrar incompatível com a Constituição. Na interpretação conforme a Constituição, o intérprete confere a um ato objeto de análise, objeto de interpretação, uma interpretação que o compatibiliza com a Constituição, valorizando a ideia de supremacia, de força normativa, de máxima efetividade, também de presunção de constitucionalidade do ato atacado. Então deve o intérprete, ao analisar um determinado ato objeto de controle, dar preferência àquela interpretação que compatibilize o ato com a Constituição. Deve buscar, sempre que possível, uma interpretação conforme a Constituição, evitando com isso a declaração de inconstitucionalidade daquele respectivo ato objeto de controle, que comporta uma análise, que comporta uma interpretação compatível com a Constituição, compatível com o sistema constitucional como um todo. Muito cuidado, pois o STF ele tem muitas vezes equiparado a interpretação conforme a Constituição à declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Como eu disse, são técnicas distintas. A interpretação conforme a Constituição, ela possui uma dúplice natureza jurídica. Ela é tanto técnica de decisão no controle de constitucionalidade, como princípio de interpretação constitucional. Então, tendo em conta essa dúplice natureza jurídica, ou seja, o princípio de interpretação conforme a Constituição é um princípio hermenêutico, e também uma técnica de decisão no controle de constitucionalidade,
O STF entende que, assim como a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, a interpretação conforme a Constituição também estaria sujeita à regra de reserva de plenário, ao artigo 97 da Constituição. Eu, particularmente, não concordo com isso, porque o 97, a regra da reserva de plenário, é exigido apenas para a declaração de inconstitucionalidade, com ou sem redução de texto. Agora, em caso de interpretação conforme a Constituição, eu tenho uma interpretação que diz que o ato é constitucional. Não há aqui que se falar em aplicação da regra da reserva de plenário, pois eu estou declarando o ato constitucional. Mas, como falado, o STF acaba por equiparar essas técnicas, exigindo também, para a interpretação conforme a Constituição, respeito à regra da reserva de plenário. Vamos ver. RE 765-254. A interpretação conforme a Constituição, mais do que, desculpe o erro de digitação, constituir um método interpretativo. Então, veja, ela é um método de interpretação. Eu prefiro, assim como a doutrina, utilizar a expressão princípio de interpretação e não método. Mas a gente entendeu o que o STF quis dizer. Então, a interpretação conforme a Constituição, mais do que constituir um princípio interpretativo, tá? Fica melhor. Consubstancia também, olha lá, uma técnica de decisão. Ela é também uma técnica de decisão. Ela possui, como falado, natureza jurídica dúplice. É tanto princípio de interpretação como técnica de decisão. Seguindo, não sendo possível, portanto, sua utilização por órgão fracionário. A decisão, olha só, 2020, decisão recente. Ela deve, portanto, observar a regra da reserva de plenário, assim como a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Veja a manifestação do Supremo, ADI 6467. A interpretação conforme a Constituição consiste em uma técnica de decisão que mantém a norma em vigor, não lhe retira a validade, mas exclui expressamente algumas interpretações. Quando ele fala exclui, ele equipara a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Exclui, portanto, expressamente algumas interpretações, algumas leituras que eram possíveis de serem feitas à luz de seu texto, mas que são incompatíveis com a Constituição. Portanto, interpretar conforme a Constituição significa manter o texto, mas eliminar algumas possibilidades de sentido daquela norma. Ou seja, o STF tem equiparado a interpretação conforme a Constituição à declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Vamos agora ao último princípio a ser analisado nesse bloco, tá? Princípio de interpretação da Constituição conforme as leis. É isso mesmo que vocês ouviram. Princípio de interpretação da Constituição conforme as leis. A aplicação desse princípio de interpretação da Constituição conforme as leis deve ser tomada com muito cuidado. Por quê? Porque ele pode, eventualmente, subverter a própria ordem do sistema jurídico. Porque o que se defende aqui é a interpretação da Constituição em conformidade com a lei. Então ele pode subverter a própria ideia de supremacia da Constituição, pois se estaria interpretando a Constituição em conformidade com as leis. Você pode dizer, poxa, professor, então não tem aplicação esse princípio? Pois a Constituição ela é dotada de supremacia em relação às demais normas do sistema, impondo, como a gente falou lá no começo, uma interpretação descendente, de cima para baixo, tendo em conta o efeito irradiante da Constituição, a sua força normativa, a sua máxima efetividade. Como que se pode, ou como que poderíamos falar em interpretação da Constituição em conformidade com as leis? Entendo esse seu primeiro choque. Mas esse princípio tem lugar. Hipóteses reduzidas. Com muito cuidado, muita atenção, para não subverter a própria ideia de supremacia da Constituição. Mas ele tem, sim, o seu lugar. E por que ele tem o seu lugar? Porque as Constituições, elas muitas vezes
se valem para a elaboração de um dispositivo constitucional de expressões que nós chamamos de textura mais aberta, de conceitos jurídicos indeterminados, de expressões dotadas de alto grau de abstração, que demandam, para definição do seu alcance, dos seus limites, de uma interpretação concretizadora, que delimite o alcance daquele conceito jurídico indeterminado. Essas normas, dotadas de alto grau de abstração, dependem de um processo de densificação normativa. E muitas vezes, a densificação normativa, a delimitação daquele conceito jurídico constitucional indeterminado é feita pela lei. E nessa hipótese, aquele conceito jurídico indeterminado constante da Constituição vai ser lido em conformidade com a definição dada pela lei, em conformidade com a lei, portanto. Mas esse princípio não pode ser usado de forma isolada. Ele tem que ser conjugado com o princípio da supremacia, da força normativa, da máxima efetividade e, principalmente, da unidade da Constituição, evitando dessa forma que a utilização dessa técnica ou desse princípio de interpretação da Constituição em conformidade com a lei subverta o sistema constitucional, que inverta a hierarquia das normas jurídicas, que enfraqueça a força normativa da Constituição, mas ele é possível sim, desde que compatível com o sistema constitucional entendido na sua unidade, desde que não subverta a estrutura do sistema jurídico, desde que respeite a ideia de supremacia, de força normativa, de máxima efetividade da Constituição. Eu vou te mostrar aqui 2 exemplos. Pega o artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Diz lá no artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que é direito adquirido? O que é ato jurídico perfeito? O que é coisa julgada? Quem é que vai definir esses conceitos? Pode ser você, doutrina, pode ser o Poder Judiciário, mas também pode ser o legislador, através de normas explicativas, normas de caráter interpretativo. Pegue, por exemplo, a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e vá no artigo 6º, parágrafos 1º, 2º e 3º. Olha o que diz lá. Artigo 6º, parágrafo 1º. Reputa-se ato jurídico perfeito ou já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida, inalterável ao arbítrio de outro. Parágrafo 3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. E aqui eu ainda avanço, hein? Se você quiser saber de fato o que é coisa julgada, vá, por exemplo, ao Código de Processo Civil. Então nós estamos interpretando as expressões contidas lá no inciso 36. Direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada e conformidade. Nesse exemplo, com a jurisprudência? Com a doutrina? Ou com a lei? Em conformidade com a lei. Interpretação da Constituição em conformidade com a lei. Vou trazer agora mais um exemplo. Esse, inclusive, decisão recente do Supremo Tribunal Federal, fazendo referência à aplicação desse princípio de interpretação. ADI 3786 e ADI 3845. Interpretação da Constituição conforme as leis. Resolução do Senado Federal, operação de crédito e cessão de dívida ativa dos bancos. Pega o artigo 52, inciso 7. Vamos até lá? Olha lá. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 7, dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito. Grife, operações de crédito. Externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios,
de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Então, pedi para você grifar a expressão operações de crédito. O que é operação de crédito? A doutrina pode dizer algo. A jurisprudência também pode dizer algo. Mas quem define a operação de crédito é a lei. Vamos voltar à decisão? Então, voltando, resolução do Senado Federal, operação de crédito e cessão de dívida ativa a bancos. O plenário iniciou o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra a resolução 36 de 2006 do Senado Federal, por meio da qual se autorizou estados, Distrito Federal e municípios a transferirem a cobrança de suas dívidas ativas por meio de endossos mandatos a instituições financeiras. Inicialmente, o ministro Alexandre de Moraes, relator, considerou que as associações requerentes cumprem o requisito da pertinência temática, pois o ato impugnado legislou sobre cobrança da dívida ativa tributária, matéria incluída nas funções dos procuradores de Estado e fiscais de tributos estaduais. Aqui questão relativa à legitimação. Seguindo, no mérito, julgou procedentes as ações para entender que a resolução impugnada atuou fora dos limites da capacidade normativa cometida ao Senado Federal pelo artigo 52, inciso 7 da Constituição Federal, o que foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin. Segundo esse dispositivo, compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre os limites globais e as condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do DF, Distrito Federal e dos municípios de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Agora a parte final. O conceito constitucional de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita, deve estar em consonância com a definição prevista no artigo 29, inciso 3, da Lei Complementar 101 de 2000. Ou seja, o conceito constitucional de operação de crédito deve estar em consonância com a definição legal em relação ao que seja operação de crédito. Vemos, portanto, o princípio de interpretação da Constituição conforme as leis. Próxima aula, nós vamos analisar proporcionalidade e razoabilidade. Então, fechamos esse bloco com o princípio de interpretação da Constituição conforme as leis.